para lá que eu vou te apresentar. Tem que sentar ali, né? Não queria. Não, hoje, onde você quiser. Eu vou te Não, apresentar câmera mágica. aos que não conhecem. É uma apresentação longa dessa, porque tem coisa dessa. Não, mas tem uma coisa importante. É pediatra do teu neto. Isso é de tudo. Imagina se eu escolher outro. Não, então eu vou formar pela UFRJ, não sei o quê e tal, mas é uma coisa importante o que eu acho aqui. Ele foi consultor da Organização Mundial da Saúde para o Programa Ampliado de Imunizações e Controle de Doenças Diarreicas na Tunísia, Síria, Djibouti, Sultanato de Omã, Paquistão, República Popular Democrática de São Tomé e Príncipe, Haiti, República Dominicana. É uma experiência incrível que eu acho, que inclusive tem coisas que ele conta sobre isso muito importantes e interessantes. Ele foi diretor da Divisão Médico-Assistencial do Instituto Fernandes Figueira, Program for Chiefs of Clinical Service, Harvard School of Public Health, que mais? Mestre em Saúde da Família, Universidade do Estado de Sá, coordenador do curso de Medicina da Universidade do Estado de Sá, professor da disciplina de Psicologia Médica do curso de Medicina da Estácio. E aí que eu ia dizer pediatra do meu Mas aí ele fez um spoiler. Pois é. Eu não sabia que era um spoiler. Isso é profissional, né? Estragou tudo. Bom, essa apresentação é um pouco inibidora, né? Porque eu não me vejo assim. Claro que eu fiz essas coisas todas, mas eu acho que você se incomoda de sentar para lá, porque aí eu posso ficar mais virado para as pessoas. O que eu acho assim. Por que eu estou aqui hoje? Né? Eu estou aqui hoje porque eu estou convencido que existam superposições na prática pediátrica e na prática psicanalítica ou psicoterapêutica, ou como vocês quiserem dar o nome ao que vocês fazem. E acho que existe uma profunda e completa ausência de comunicação entre esses profissionais. E eu não sei a razão disso. Do meu lado, por que eu não ligo para psicólogo para falar dos meus pacientes? Tem duas razões fundamentais. Uma, provavelmente é idiota, é a minha dúvida com relação às questões éticas. Será que eu posso ligar? Será que vai ser eticamente? Eu estou sujeito ao sigilo profissional. O profissional que atende essa criança está sujeito ao sigilo profissional. Ambos atendemos ao mesmo paciente. Eu não vejo como eu poderia, ou o terapeuta poderia incorrer num deslize ético se o que está sendo falado vai ser mantido em sigilo profissional e é para o benefício do paciente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, apesar de eu ter muito interesse e curiosidade na EPSI, eu sempre fico achando, talvez parte das minhas fantasias, que o terapeuta não tem muito interesse em saber coisas que eu provavelmente gostaria de conversar com ele. Eu tenho a impressão que isso é delírio, né? Vai ferir uma certa neutralidade, um certo distanciamento. Eu vou enviesar o terapeuta porque vai ter uma fonte de informação que não é exclusivamente a do paciente e da sua família. E o terceiro motivo é mais prosaico ainda, é porque muito mais frequentemente do que eu gostaria, os pais levam seus filhos, quando levam, a terapeutas que eu não indiquei. Eu digo, olha, tá bom, dou o nome assim, né? E aí, está indo tanto, estamos indo, está indo em quem? Fulano. Eu disse, mas quem é fulano?
no grupo de mães, ou na escola, ou pouco importa. Eu não estou nem qualificando ou desqualificando fulano ou fulana. Aí eu fico meio inibido porque eu não conheço fulano ou fulana. Eu, quando indico alguém, eu em geral ou já tive, eu conheço, ou sei alguma coisa da pessoa que me facilitaria fazer esse contato. Então isso é um preâmbulo de por que eu acho que esse tipo de conversa, e eu não queria fazer uma palestra, não vou fazer, esse tipo de conversa tem, para mim, sentido. No mínimo, provocar na gente a possibilidade da gente se falar mais e da gente interagir mais. E aí eu pensei, quais são esses pontos de interseção? E aí eu dividi, meramente, de maneira artificial, eu dividi a linha do tempo dessa criança em fases, assim, o bebê pequeno, o bebê um pouquinho maior, o bebê que não é pequeno, e depois a criança. Só assim, 3 minutos. Mas assim, o que incomoda mães, pais no bebê pequeno? O bebê pequeno é o recém-nascido. Tá? Vamos definir assim que é um bebê 15 dias, 20 dias. E que eu suponho que a queixa que vem para o pediatra vai para o terapeuta. Eu acho que é a mesma queixa. Então a gente vai estar falando da mesma coisa com 2 olhares diferentes, onde eu acho que poderia ter facilitação mútua. Então, primeiros dias, a desgraça da amamentação. Quer dizer, o mais do que choro, né? Estamos falando de sobrevivência através da nutrição. E o bebê precisa sobreviver. Aliás, ele só quer sobreviver. Tudo que ele está fazendo ali é para sobreviver. E aí vem a queixa para o pediatra de que ele chora muito, e é um chorar da fome, não é o chorar que vem logo depois dessa fase, que aí já sabemos que come ou não come, que é peito ou mamadeira, isso está resolvido, mas o choro não está resolvido. Vai ser uma segunda coisa que eu acho que vai ser queixa para ambos os profissionais. Então, quando chega na hora desse primeiro momento da amamentação, qual é a minha leitura? Eu fico imaginando o que um terapeuta pode dizer para essa mãe, ou para esse pai, ou para esse casal, com relação a isso. E acho que teria uma conversa muito boa se nós falássemos a mesma língua, né? E isso exigiria um tipo de conversa, um tipo de troca. Qual é o meu ponto de vista sobre isso? E aí a gente pode parar um pouquinho e ouvir vocês. Eu estou convencido que existe um dano feito às mulheres que colocou a amamentação como fim e não como meio. Amamentação no peito. Uma obrigatoriedade absoluta, imperativa. Há uma pressão cultural para que isso ocorra. Não há espaço para nada que não seja amamentação, ainda que no mundo real isso aconteça não em todas as situações, mas a pressão continua a existir. Com a pressão, os sentimentos que vocês conhecem melhor do que eu, de frustração, culpa e outros, eventualmente rememorando coisas até mais arcaicas, mas não é confortável para uma mãe a simples menção de um complemento para um bebê de 7 dias, que não ganhou peso, e eu não sou dos que passa complemento rápido. Eu digo, volta daqui a uma semana. E fico na torcida e meio assustado. Aí volta aquele bebê magro, aquela costelinha aparecendo, parece um cesto de vime, né? Que é uma coisa assim. E você pesa o bebê e ele ganhou 30 gramas em 7 dias. Você esperaria que ele ganhasse 210, ganhou 30. Aí você diz, olha, não ganhou e tal. Aí você percebe
que aquela mãe está desconectada da sobrevivência do filho e conectada na meta dela. Você diz, olha, não ganhou, e agora não dá mais para brincar, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Felizmente existe isso. Aí eu conto 1000 histórias, mãe que é HIV positivo, não pode amamentar nunca, nem por isso não é mãe. Imagina se você tivesse uma apendicite. Não adianta nada, porque ela continua se sentindo um lixo. E aí, para complicar isso, existem os métodos de dissimular que você está dando complemento, que é a tal da relactação com os tubinhos e os caninhos e não sei o quê. Que eu digo, vai, pode fazer. Na maior torcida que ela se enche o saco daquilo rapidamente e entenda que, olha, se não foi pelo método A, vamos pelo método B. Mas a ameaça permanente de que ele, o bebê, vai abandonar o peito porque mamou a mamadeira e quase que vai abandonar o peito porque mamou, porque chupou chupeta, é parte do trabalho do pediatra, mas eu acho que é parte do trabalho de vocês. Então esse é o primeiro ponto, né? O que vocês fazem com isso? Curiosidade minha. Não adianta olhar para mim com cara de psicanalista que eu não tenho medo não, hein? Fica assim, tem que falar. O que vocês acham? Vocês têm alguma ideia disso? Já ouviram isso? Tem esse tipo de... Vocês atendem gente que tem esse tipo de queixa? Como é que é isso para vocês? Eu nunca peguei mamãe em amamentação. Tá. Mas uma pena, desculpa, mal vi na minha vivência que eu contei para vocês, eu não atendo, sou ainda da área, sou pediatra, mas eu nunca vi ninguém nos primeiros meses de vida conseguir fazer uma terapia. Então, isso é uma raridade. Eu tenho várias mães que fazem. Várias? Mães que fazem, levam o bebê. Eu tive um caso com essa queixa. Perdão, eu vou para você. Com essa queixa de licença de amamentar, dificuldade de amamentar. Não. Ou inúmeros. Não tem queixa. Tem uma pressão social para amamentar. Isso é um fato. Você teve um bebê, você precisa ser uma louca furiosa, uma alienígena, uma europeia, uma pesquisadora da academia para dizer, olha só, eu não tenho, eu quero amamentar, mas também se não funcionar, vamos embora e tal. Isso não é assim. Eu tive o meu exemplo, que 4 anos atrás, eu fiquei toda machucada, mas eu ficava em pânico em dar o complemento. Isso e há 10 anos fazendo terapia e assim, é um negócio muito tipo, não, eu tenho que dar o meu peito. E aí eu tirava o meu leite, ela mamava, eu fazia a pomada, assim, um auê. E hoje em dia, depois eu olhei, passou o perpério e falei, nossa, por que eu sofri tanto? Podia assim, o meu marido dava uma mamadeira, alguma coisa, eu queria estar ali. Não, tem um caso que eu tenho uma paciente que eu acompanho há muitos anos, há 10 anos, e ela é psicótica, né? Ela tem transtorno bipolar, né? Então ela mama, na gestação ela não toma remédio, ficou ótimo, super estabilizada, mas quando ela depois do parto, ela teve uma crise, ela ficou muito mal, ela foi internada. Então, nesse sentido, eu fiquei acompanhando ela nos primeiros dias, ela com o bebezinho. Então, assim, eu tive acho que foi um caso que eu fiquei junto nesses primeiros dias. E assim, depois, assim, também da minha... Agora você fazendo essa pergunta, a minha experiência pessoal, eu acho que as minhas intervenções com ela, tudo bem, tem uma especificidade que ela, né, bipolar, mas acho que as intervenções que eu tive com ela foram um pouco parecidas que o meu pediatra teve comigo, porque eu também, eu tive gêmeos, tive dificuldade para amamentar os dois. E eu fui em Fernandes Figueira, fui lá, fiz relatação, não sei o que, nossa, fiquei também mal. E aí ele que fez uma intervenção no sentido de, olha, o que importa é a nutrição, né, das crianças, o que importa é você. E aí foi uma intervenção dessas que ele fez comigo, que eu acho que bateu no meu narcisismo e tal, e eu consegui abrir mão, assim, não, mas mesmo assim, continuei amamentando, mas só para ter aquele aconchego, e eu dava uma madeira para os dois. Mas, assim,
E eu acho que foi um pouco disso, umas internações parecidas que eu tive com o pediatra, foi mesmo que eu tive com essa paciente que foi internada no hospital psiquiátrico, com um bebezinho, e ela depois teve que tomar remédio, e ela ficou muito mal, ela não amamentou, né, e aí foi também no sentido de reconectar ela com a criança e abrir um pouco mão desse ideal, dessa coisa de que para ser mãe tem que amamentar, né, com peito e tal. Foi um trabalho um pouco nesse sentido. Ela se reconectar, como você falou, se reconectar ao bebê, né, e não tanto com o próprio coisa dela, Agora é curioso que essa fase me remete muito assim, o bebê, né, um ser ali em desenvolvimento, tem muita essa sensação que a pediatra ela fica numa função muito mais importante do que essa psique da mãe. Entende? Do que isso da mãe para terapia, tentar ver essa questão da amamentação. O pediatra fica o peso maior, assim, deixa eu ligar para o meu pediatra para ver por que eu tô chorando tanto. Será que tá doente? Será que tá com alguma coisa? Será que o meu leite não tá saindo? Será que tá... Parece que cai num âmbito mais médico do que psíquico, da carne, entende? né? Eu acho que esse é um real que aparece da carne. Da vida, da sobrevivência, né? Você tem que ter, né? Deixa eu ligar primeiro para o pediatra, assim. Mas aí entram vocês quando o pediatra diz, olha, não ganhou peso, a nutrição é o mais importante, a amamentação é um meio, não é um fim, e vai ter que dar complemento. Aí pira. E o pediatra não dá conta disso em geral. Sim, o ideal seria uma rede. Então nós estamos falando disso. Porque o pediatra, organicista, biológico, atuou muito bem ali. Sim. E olha para a mãe e diz, não fica chorando, nem se preocupe, porque não é o fim do mundo. Não ajuda em nada. Esta mulher, vocês, só passaram por isso não por uma questão psíquica original, mas por uma questão cultural original. Tivessem vocês mães em 1948, 50, 52, vocês iam dar mamadeira felizes. Por uma ama de leite, Não, a ama de leite é anterior, né? Mas assim, anos 50, 60, o que estava em jogo? Tecnologia, ciência. Então, você tem uma coisa aqui preparada pela ciência que é melhor. Porque é óbvio que é melhor. É científico. Alguém estudou isso. Depois você vê que é uma burrice, mas tem uma pressão econômica da indústria para fazer a gente acreditar nisso. Então, houve um pêndulo entre mamadeira. Anos 70, quando eu estava na faculdade de medicina, era mamadeira. E havia, nesse momento, começou a haver uma pressão enorme contra a indústria de mamadeiras. Tem um suíço que escreveu um livro que foi icônico, chamado Nestlé Mata os Bebês. Isso foi um problemaço, né? Um suíço, Nestlé tue les bébés. E aí começou uma onda que culminou com mudança nas regras de publicidade, porque as mães ganhavam latinhas e mamadeiras e, em vez de ganhar lavandinha da Granado, ganhavam da Nestlé lata de leite. A mãe que tinha meios e recursos, o dano era menor. A mãe da Rocinha, e no Fernando Figueira você viu isso, você estava lá nessa época, as enfermarias estavam cheias de desnutridos, como eu via na África. Eram desnutridos daqueles inchados, né, ou marasmáticos, magrelos. Porque ela ganhava uma lata de leite, a água era ruim e não tinha dinheiro para outra lata. Então era uma colherzinha do leite, 5 de maisena ou de creme de arroz e... Então o pêndulo cultural mudou. É claro que tem uma coisa inerente ao bicho, de dizer eu vou amamentar, mas esta loucura, ela é fortemente influenciada por uma cultura que atinge esse extrato socioeconômico, que atinge todo mundo, mas mais esse extrato. E curiosamente... Eu vou falar uma coisa. E colocada pelos analistas.
e colocada pelos analistas. Eu estou pensando alto. Tá. Porque eu me lembro de formação, tudo isso, que o normal é que a mulher amamente, a mulher que não consegue amamentar, porque está com alguma dificuldade em relação à criança, em relação a se dar, em relação a... E ficava uma coisa muito feia a mulher que não conseguia lidar com isso ou ter leite suficiente para. Isso era muito dentro dos parâmetros dos estudos analíticos. Mas então eu vou falar de um outro lado, porque de uma fala psicanalítica, né, que me deu muita tranquilidade, porque eu foi trágico a minha amamentação em todos os filhos. Eu ouvia dizer, mas uma mamadeira dada com todo carinho, com toda atenção, é melhor do que um peito dado se a pessoa está falando no telefone e amamentando o bebê ao mesmo tempo. Entende? E isso me deu uma certa tranquilidade. Sim, mas isso é verdade. Teve todo um estudo durante a guerra, aquelas coisas todas e tal, e com 4 tipos diferentes, né? Não era só o fato de sei ou não sei, era a atenção também. Isso. É muito importante, era a atenção, olhar. Então, você... a mulher que amamenta e olha o seu bebê... Se dá com o seu bebê... Nota 1. Nota 2... Não era a mulher que amamenta e não olha. Nota 2 era uma ama de leite que olha o bebê. Ou seja, é uma outra pessoa que não é a mãe, mas que está olhando o bebê. Entendeu? A 3 será a mãe que não olha, a 4 seria a ama de leite que não olha. Mas digamos, o importante hoje é colocar aí. Agora, independente desse estudo todo que durante a guerra foi feito, a formação dava toda uma coisa da importância do primeiro ano de vida e da relação mãe-bebê, essas coisas todas, como se fosse uma deficiência da mãe, uma neurose não resolvida da mãe, o não poder alimentar. Isso não precisava nem ninguém falar, porque a gente já sente isso de uma forma absurda. Mas você acha que é uma questão cultural assim que não passa apenas por essa questão da amamentação, mas é um discurso de uma forma de se alimentar correta, ou de o certo é ter um parto normal, natural, e a mulher leva até as últimas consequências, isso podendo prejudicar o seu bebê. Eu vejo que tem, na verdade, muitas verdades aí, muitas verdades, e isso é o que causa um conflito muito grande, porque tem aquelas recomendações, já a pessoa tem um filho, você tem que dar de mamar de 3 em 3. Aí a verdade que diz que você deve beber, não te pegou no peito, então deixa ele chorar mais um pouco, porque uma hora ele tem fome, ele vai pegar de qualquer maneira. Assim. E eu lembro até que a minha mulher, quando teve a minha filha, foi um pouco criticada nisso, assim, porque eram muitas verdades, muitas pessoas dizendo o que ela deveria fazer ou não. Ela optou por uma coisa da livre demanda, assim, e funcionou bem para ela. Assim. Cada caso, eu acho que tem que ser tratado de forma diferente, na verdade. Você não pode botar tudo no mesmo pacote. Né? Assim, Você fez um comentário que me lembrou uma frase de um jornalista americano que já morreu, chamado Mencken, e ele dizia: para todo problema complexo existe uma solução simples, elegante e errada. Então, nós estamos falando uma coisa que é muito complexa. Dizer que é a cultura, que é um vetor, é um equívoco. O que eu estou sinalizando aqui há um forte componente cultural que faz com que, em determinadas épocas, determinados padrões sejam desejados, impostos, aceitos, e outros não. Então, tem isso. Curiosamente, eu ia dizendo aqui, não tem isso no parto, no Rio de Janeiro, na sociedade de nível socioeconômico alto.
tem uma obrigatoriedade de amamentar, mas não de fazer parto normal. Não tem. Porque a cesárea aqui no Brasil é... Aqui no Rio e no Brasil, e na classe mais favorecida, virou a norma. Então não tem um questionamento. Tem talvez uma associação perversa entre o temor materno eliminado pela cesárea, fantasticamente, né? Toma anestesia, abre, tira, toma seu filho. O trabalho de parto cessa de existir, a certeza do dia que vai nascer, uma série de coisas que estão envolvidas nisso. Basicamente, a cesárea acontece nesta incidência por uma questão econômica do médico. Basicamente é isso. Você fazer consultório de segunda a sexta ao meio-dia, sem interrupção, obstetra, e fazer 4 cesáreas, 5 cesáreas na sexta à tarde e começo da noite, para dar alta no domingo, é o melhor dos mundos. Se você acrescentar isso no sistema de saúde em que o plano é hegemônico, você diz, bom, o sujeito não pode parar o consultório e dizer, desmarca tudo que eu vou fazer um parto que eu não sei quanto tempo vai durar. Então temos um problema nessa área, mas só para mostrar que tem uma certa inconsistência entre uma pressão enorme por uma coisa natural, normal, animal, e no mesmo episódio, logo antes, não tem essa pressão. Então é claro que a cultura joga um papel importante. Mas eu acho que hoje em dia também está tendo uma pressão para ter parto normal. Zero. Não? Meio. Não ganha dos médicos. Não, mas assim, Meio. tem um certo, eu vejo assim, não sei. Não, tem um discurso, eu quero fazer parto normal, mas você não faz uma estatística mínima se aquele médico que você escolheu fez um parto normal nos últimos 6 meses. Não passa pela cabeça perguntar, eu quero normal. Eu quero normal. Estou bem, estou aliviada, quero o melhor. Não foi possível. Não deu. Porque esse é o sacana maior, né? O sacana menor diz, eu faço cesárea, vamos combinar, é isso. O sacana maior chega no final e diz, está virado, tem uma circular de cordão. Tem a maior incidência de circular de cordão no mundo e no Rio de Janeiro. Tem algo errado. Se as princesas e as rainhas lá têm filhos, vão embora no dia seguinte, não foi em casa, foi no hospital. Mas ela foi para o hospital e voltou. Alguma coisa não foi muito bem em casa. Mas a outra... Ele saiu lindo, garotinho. Então, eu estou fazendo esse comentário porque eu acho que tem um trabalho possível, rede, que você falou, que nós não fazemos. Então, agora vamos falar mal da gente, de mim e de vocês. Por que a gente não passa a mão no telefone e diz, eu estou vendo essa mãe aqui? Você quer ver uma coisa? Eu tenho alguma experiência de algumas pessoas que tiveram filhos durante o tratamento. Muitas delas, a grandíssima maioria, ao ter um filho, diz, voltarei daqui a um mês ou coisa. Pronto, aí some, né? Entendeu? Volta mas durante aquele mês ficava concentrado e tal, mas achava que não tinha tempo para se deslocar a uma média. Eu comentei no começo, ninguém tem tempo, a mulher não faz nada, então, muito menos começar uma nesse sentido terapia, você tem razão. Com um terapeuta novo. Não, começar não começa. Mas não começa. Aí você tem razão. Então você não pode recomendar, porque ela já está em curso. Então, se ela está numa terapia e retorna, você pode recomendar que retorne. Você pode, então você pode ter um pediatra que diz, leva o bebê. Porque eu não vou. Eu cheguei a atender bebês, mas já com um mês, ela ia junto. Mas muitas vezes é o pediatra. E eu extremamente preocupado, eu era garoto ainda, eu estava começando, eu vou poder interpretar as coisas todas. O garoto vai. Eu me senti meio. Tem alguém ouvindo, né? Tem alguém ouvindo, pô. Mas ouvindo, né? Eu ouvia, claro. Então, essa história e aí tem o pediatra, né? O pediatra, muitas vezes, ele faz um pacto com a mãe, diz assim, não, 30 dias para sair de casa, não sei o que. Uma das perguntas que eu mais gosto é assim, a consulta de 7 dias,
Quando a mãe pergunta quando é que eu posso sair de casa. Aí eu pergunto, como é que você chegou aqui? Aí ela para, se você avisou que vinha para o pediatra, aí tudo se abriu, bactérias sumiram. Então, você veio aqui, subiu num elevador, num lugar que você não conhece, está cheio de médico, deve ter gente doente a dessa no elevador, veio aqui, vai voltar para casa, vai parar ali embaixo para tomar um cafezinho, porque está doida para tomar esse cafezinho, um chocolatinho. Então, poderíamos fazer algumas coisas de comum acordo para poder ajudar essas mães nesses momentos, às vezes ajudar a amamentar. Porque às vezes engrena mesmo. Quer dizer, eu estou falando aqui da mamadeira porque é o icônico, mas a ideia é preservar a amamentação. E aí, respondendo a você, porque eu acho que é uma coisa que CIS poderiam usar, pelo menos dentro da cabeça, é lembrar de onde a gente veio. A gente às vezes pensa que começou tudo há 100 anos atrás. Esse formato aqui, falante, deve ter 70 mil anos, dos quais 60 mil eram os caçadores-coletores. 60 mil anos. Nós estamos no ano 2019. Multiplica por 30, vai dar os famosos 60 mil. Então, 60 mil anos de espécie humana que não tinha cidade, não tinha casa, não tinha residência. O que acontecia? Nascia e andava. É claro que a mortalidade infantil é diferente, é claro que... No entanto, a espécie sobreviveu. Não fosse capaz de sobreviver, fosse frágil, essa história não está sendo contada hoje aqui. Então, muitas vezes, a resposta de como a gente deve fazer está dentro de um chip que a gente tem e não aciona, que é o chip que a sua mulher usou, que é o chip de dizer como é que aqueles caras faziam sem Google e sem pediatra. Você sabe que, para mim, essa ideia que o bebê é muito mais resistente do que a gente supõe, foi uma tranquilidade muito grande que eu tive, porque eu fui ter o primeiro filho no México, sozinha, né, sem nada, e nunca tinha pego um bebê no colo até então. Então eu estava literalmente apavorada. E uma pessoa que eu conhecia lá, que tinha filho, não sei o que, tentou me acalmar dizendo isso. Calma, não precisa ficar preocupada assim como eu não sei pegar, não sei fazer nada, não sei nada. Mas os bebês são muito mais fortes e resistentes do que você supõe. Eles aguentam muito, tanto que nós estamos aqui até hoje, né? E isso é uma verdade. A outra verdade é que a gente sabe o que fazer. A gente não sabe que sabe, mas a gente sabe. E não sabe do ponto de vista cognitivo, intelectual. Mas na época que éramos caçadores-coletores... Hoje, se você entrar num shopping e escutar o choro de um bebê, você não fica insensível. Não. É impossível. Antes de ser pai, aquele tem um timbre, tem um tom que vai em algum lugar, na minha fantasia, vai em algum lugar neuronal, que eu não posso ficar. Eu estou em casa, o bebê chora, eu sei que ele está bem acolhido, eu digo, coitado desses pais, o bebê está, bota no colo, você não fica imune. Mamíferos, um pouco menos, mas a mesma coisa. Gatinhos, cachorros, dá um... Agora, eu não tenho a menor emoção com formiga. Mas você está ali e fica... Aquilo não mexe comigo. Então tem algo nesse chip que eu estou dizendo que a gente sabe o que fazer. Se um bebê está chorando, ninguém precisa ter aula de dizer, eu estou com vontade de botar esse bebê no colo. Não. Aí, cadê a mãe, né? Eu não posso pegar, eu não pego por pudor, porque a mãe vai dizer que eu estou sequestrando. Então, no máximo, eu discretamente dou uma balançada no carrinho, até que a mãe... Eu faço alguma ação que ninguém tomou aula disso. É intuitivo. O que eu vou fazer com esse bebê? Ele está chorando? Põe para perto. Então, tem um saber que a gente não sabe e que os cursos são péssimos. Esses cursinhos são... É o cão chupando manga, porque eles são a antítese da singularidade. Vocês sabem isso melhor do que a singularidade é tudo que a gente é. Né? Vai pegar um bebê e aquele bebê é único. Não é único, assim,
maneira de dizer, é um. Quem tem 2 filhos sabe isso na prática. Aí eu sei, doutor, que não é para comparar, mas tá bom, um é um e o outro é outro, e não são... Tem semelhanças, mas tem coisas que são radicalmente diferentes. Esse não come, aquele dormia, esse chora, o outro não chorava nunca. E assim, as histórias são todas de diferença e de singularidade. Então, esses cursinhos são um horror. Então, se eu fosse psicoterapeuta e alguém engravidasse e me contasse que é concursinho, eu dava uma calibrada ali se eu pudesse. Eu disse, porque é do mal isso. Se aprender a dar banho com a boneca é igual a você entrar em pânico quando for dar banho no seu filho. É um impulso de pânico. Porque a boneca não faz nada que o bebê faz. Então, há uma sabedoria inata que para esses primeiros momentos é a melhor coisa que a gente pode fazer. Mas uma sabedoria que foi perdida também. Não está perdida. Está sim, desde que nos tornamos agricultores. Não foi perdida. Não foi perdida. Michelangelo, que eu não sei se ele disse isso, e o mármore, né? Tira o que não é Davi que aparece. Pois mas tá ali. Cobrida, foi ali. Mas isso é um trabalho que um terapeuta ou um pediatra podem fazer. Tirar umas camadinhas. É um pouco que estão fazendo com a educação, né? Esse movimento de educação positiva. É muito assim, quase enquadra uma criança. Se sua criança dá um berro, você abaixa, olha e fala. É um pouquinho... se a gente chegar, vamos chegar em criança maior, porque eu acho que esse troço da educação positiva é ótimo e péssimo. Sim, exatamente. Enquadra demais, mas... Porque tem uma hora que tem tapa na cabeça. Cada um é cada um, né? Tem crianças que necessitam de um determinado. É uma caixinha de ferramenta que você tem que ter mais. Se você olhar para dentro e ver o que você Então eu acho que tem uma coisa que a sua mulher fez. É óbvio que a livre ela fez foi o que ela... Primeiro não tinha relógio. Então vamos começar pelo começo. 3 horas... Como? Quando o sol e a sombrinha... não tem isso. Chorou, botou. Eu fiquei pensando num urso, quando fica lá na toca, né? Até crescer, se amamentando ali. Então não tem história. Então temos que ter um trabalho de prevenção contra um atropelamento científico, eu vou chamar disso. A ciência é ótima, eu não sou fã de ciência, mas tem um atropelamento científico que é protocolar tudo, algoritmizar tudo, tirar a singularidade de tudo. Isso dá uma insegurança enorme para os pais. Porque meu filho não é aquilo que o curso disse, meu filho não é o que o Google diz, meu filho não é nada do que dizem. Sim, o saber está no outro, né? E o saber está no olhar do bebê. A gente vai voltar aqui. A brincadeira que eu digo para os pais cada bebê vem com um manual dele. Agora você tem que achar o manual, que não é simples, cadê o manual? Então, os primeiros dias eu estou procurando o manual, vai no porta-luva, vai no sonho, cadê o manual? Vai ali em cima aquele negócio que abaixa para não pegar sol. E é um manual que tem um prazo de validade muito curto. O que vale hoje não vale amanhã. É um manual quase assim online. Se aprende que... entendi tudo hoje. Se eu cantar Baba Black Sheep andando da esquerda para a direita, dando 3 pulinhos, ele dorme. Equacionei tudo. Não funciona amanhã. Amanhã é sentado quieto. Então é sentado quieto. Depois da manhã é da direita para a esquerda. Então é um manual muito dinâmico. Se você comunica isso para os pais, você tem uma oportunidade de relaxar eles de uma coisa assim que eles estão desesperados procurando, que é controle, que vocês devem saber mais do que eu, como é que isso interfere na vida das pessoas. Desejar o controle, aí querer controlar um bebê é uma insanidade. E aí os pais ficam muito tensos, porque se veem numa situação que é absolutamente impensável, que é você perder o controle para 3,2 kg de ser humano, que não fala, que não pensa cognitivamente. Aí você diz, agora o que eu faço? Bom, então temos esse momento que eu acho que é um momento muito legal. Aí a gente tem um segundo momento, que é um bebê maior. O bebê maior
chora e você já não tem mais um problema da comida, porque de um jeito ou de outro já está resolvido. Ou ele está no peito, ou ele está no peito com complemento, ou ele está no complemento. Chora. Bebê chora. É da natureza do bebê chorar. E é um desespero que, na minha opinião, tem múltiplos fatores. Um deles é a nossa organização social, que a gente tem que lembrar disso. Acho que você fez um comentário numa das vezes que eu vim aqui, não sei se foi você, mas que é a questão da mãe sozinha. Nós não fomos feitos para morar num apartamento de 2 quartos de sala ou quarto de sala, papai, mamãe e bebê. Isso é uma pressão sobre a mulher inacreditável. Ela não tem com quem trocar, ela não tem com quem falar. E eu não estou falando do caçador-coletor, eu estou dizendo de uma casa grande, sem apartamento, em que você faz um puxadinho no quintal onde você vai morar, tem uma tia solteira, tem um sobrinho mais velho, tem um avô que está morrendo, tem tudo acontecendo numa dinâmica que é muito diferente de um cubículo com 3, um berrando. É de bater a cabeça na parede. Alguém vai bater a cabeça na parede. Ou o bebê, você vai bater com ele na parede, ou você vai bater com a cabeça na parede. Sem tempo para as mães se recarregarem. Não tem. E tem que ter algo errado com o bebê. Então, olha o problema para o pediatra. Tem algo errado com o meu filho. Eu, formado organicamente, tento dar uma resposta para esse algo errado e isso vai patinando. Aí eu começo a dar probiótico, aí começo a dar remédio, começo a dar Luftal. Não que não se deva usar, mas você começa a medicalizar algo que pode não ser só medicalizado. É outro ponto onde eu acho que tem uma interseção, e aí essa mulher já voltou para a terapia, ou esse pai já voltou para a terapia. Em 2 meses o bebê chora. E uma das coisas que eu acho fundamental, e sem muita filosofia, muita sofisticação, é estimular esse casal a sair de casa. Às vezes uma coisa assim, não muito interpretativa, olha, sai de casa. Você gosta de comida japonesa? Você comeu na gravidez? Não. Então agora o dever de casa é você vai no japonês às 7 da noite, é o primeiro casal a chegar, às 8h15 você foi embora, come tudo que você quer de peixe cru, com shoyu, só não pode beber o saquinho. Tá bom? Tá bom. Mas empurra para fora, para poder ter um pouco mais de gente em volta. Não é fácil. As pessoas ficam com temores, porque acham que o bebê é um troço fragilíssimo, tem o mito das vacinas. Por que eu chamo de mito das vacinas? Porque as pessoas não param para pensar. Senão, doutor, eu ainda não fiz as vacinas de 2 meses. Aí está bom, você fez as vacinas de 2 meses, elas protegem contra um grupinho de doença e não protegem ainda porque você não fez a 2ª dose nem a 3ª dose. Você começou o processo de imunização, aquilo não te deu. E as vacinas de 3 meses que você ainda não fez? Então vamos esperar 3 meses. E aqui 1 ano? Sarampo, rubéola, cachumba, melhor não sair de casa. Tem venezuelano entrando aí. Tem sarampo de novo. Então é preciso que a gente estimule esses pais a saírem, porque tem essa coisa do bebê chora. E o bebê chora, gente. Ele chora por motivos de desconforto, de dor, sofrimento. E felizmente para o bebê, o checklist da gente, esse checklist atávico, primitivo, é de coisa ruim. Se nós fôssemos assim, não, o bebê chora, deixa ele chorar, acho que a gente não estaria aqui hoje. A gente está aqui hoje porque alguém pega um bebê que chora, olha para o bebê que chora, vira o bebê que chora, põe no peito, não é fome, tenta entender o que está acontecendo com o bebê que chora. Mas tem coisas que fazem o bebê chorar que não são sofrimento, nem dor. E a gente não fala disso também. O bebê chora para desestressar. O bebê tem estresse? Muito. Angústia impensável, Winnicott. Né? Eu preciso comer, eu não tenho cognição, sinto fome e não veio a comida. Não é uma coisa
elaborada. Desamparo. Hein? É o desamparo. É o desamparo temporário. E aquilo vai acontecendo. Tem uma hora que eu dou uma chorada, que é como se eu fosse dar uma malhada, ou dar uma corrida na lagoa, não sei. Tuf, capota. Ok? Então precisa alguém suportar essa mãe para ela suportar esse bebê, para acolher o bebê, para ela não. O pediatra é único, para ela não morrer junto, né? Ela aguentar. Mas bebê não chora só por coisa ruim. Né? Bebê chora por susto. Não fala disso. Susto de quê? Do barulhinho do leite descendo. Ele não pensa, estou mamando, isto é o barulho do leite, espero que ninguém ouça, para eu não pagar um mico aqui social. Ele vai. E qual é o único modo de expressão dele? É choro. Na barriga não é dor, não é cólica, pode ser também, mas é fazer cocô. O que está acontecendo? Choro. Toda vez que ele faz cocô ele chora, deve estar sofrendo. Não podemos afirmar que não está, mas não podemos afirmar que obrigatoriamente esteja. A leitura que a gente faz é de proteção ao bebê, tanto mais que quando ele faz cocô ele se contrai todo, fica vermelho, as pernas encolhem, e aí chora. Quer dizer, alguma coisa muito ruim aconteceu com esse bebê. Na visão, eu olhando para um adulto, se fizesse daquele jeito. Então, coisas assim, bebê não tem musculatura de reto abdominal desenvolvida. Então, você imagina, alguém dá uma anestesia nos seus retos abdominais, te botar deitado e desfaz cocô. Você não faz. Aí você tem que se encolher, você tem que se torcer, você tem que dar um jeito de botar aquelas tripas para fora, porque você não faz esta pressão. Você não está com o pé no chão na vertical. Então, quando você tem um pouquinho dessa conversa, você pode ajudar um pouco os pais. Não que vai resolver, porque o bebê vai continuar chorando. E para desgraça de alguns, tem alguns bebês que choram muito. Mas não é muito, é muito. Eu tive um paciente que era filho de uma médica, e aí eu fui estudar de novo. Tem a coisa do bebê excessivamente chorão, vai até 3, 4 meses. Aconteceu exatamente isso, ele chorou 4 meses. E a mãe disse que ele chora, ela não sabe dizer. Ele entrava porque bebê não chora em consulta, chora pouco. Mas esse chorava. Entrada e saída. As mulheres também. Não, um negócio, de desespero deles. A bebê é linda, que não chora. Mas Então, por que o bebê não chora em consulta? Bebê pequeno? Eu não sei. Provavelmente, primeiro, ele não tem noção. Quando é que eles começam a chorar? Todo marco é falso, mas em torno de um ano. Em torno de um ano, o estetoscópio é uma faca. Começam a desconfiar que alguma coisa vai acontecer errado, tem um certo medo. O bebê não tem isso. O bebê chega, está ali deitado. Se você se aproxima dele de uma maneira carinhosa, estou falando assim, bebê de 3 meses que já dá um sorriso, eles riem, acham uma graça, você põe a mão, você mexe, se vira, você põe o esteto. Claro que não gosta quando você abaixa a língua, aquela coisa horrorosa, eles não gostam. Mas tirando isso, ele não dá muita bola, não. Ele dá bola, mas dá uma bola boa, uma bola legal, é gostoso. Perto de um ano até 2 anos, um pouco mais uns, um pouco menos outros, é uma consulta assim. Eu vou ter que sair agora, infelizmente. Queria só fazer uma pergunta. Faça. Em relação a essa questão, né? Por que a gente não se comunica? E fiquei pensando aqui, será que deveria o médico, o pediatra, ter maior curiosidade, maior conhecimento de outros aspectos? Você quer que eu responda? Deveria, claro que deveria. Isso não é feito, né? Pois é. Eu acho que ele fica ainda, né, como detentor de uma verdade científica absoluta e indubitável. Esse fato, se a gente parar aí, é paralisante. Eu acho que tem uma possibilidade de, nesse encontro,
despertar interesses no pediatra por temáticas que ele não tem conforto, não tem habitualidade, e despertar interesses no psi de temáticas que ele também... Claro. Né? Por exemplo, a escolinha de reta abdominal. Reta abdominal trata da fisiologia. Pode ser que isso ajude um terapeuta a lançar a hipótese de que não necessariamente esteja havendo um sofrimento, porque você detém uma informação que você não detinha antes. A mesma coisa vai acontecer com o pediatra. Se você pudesse interlocutar com o pediatra para que a gente contaminasse reciprocamente os profissionais com conhecimentos que fazem crescer a prática de cada um, seria melhor. É a rede que você está propondo. Pois é, mas aí um cara como assim, o Winnicott, por exemplo, que é um pediatra, que começou a se interessar por outros aspectos e que isso deveria ser visto, né, com maior profundidade pelos profissionais. O exemplo do Winnicott é bom e é ruim, porque ele quase que induz a gente a pensar que um bom pediatra deve virar um psicanalista. Pois é. E eu não acho isso. Eu acho que tem um lugar para um bom pediatra que tenha um bom médico, que tenha uma visão que não seja exclusivamente organicista, para qualquer médico. A gente vê isso no É isso, por exemplo, que o Cooper está dizendo. Por exemplo, na minha opinião, o Cooper está trazendo essas coisas todas. Aí eu ia fazer um advogado de diabo e perguntar: qual o percentual de pediatras que pensa como você? Pois é. Só tem ele. Não, eu acho que tem mais gente. Tem gente que é escondida, que não saiu do armário, que tem vergonha, porque entre os pares isso pode soar como charlatanismo, marketing, sabe? O cara fica falando sobre relacionamento de mãe e em vez de estar estudando mitocôndria e cefalosporina de 5ª geração. Tem um pouco disso. Tem a história da nossa formação. A nossa formação ainda é uma formação bio. A gente fala em biopsicossocial. O psicossocial é assim, 2% da formação e para constar, para inglês ver, mas é bio. Quem é o ícone da medicina para leigos e médicos? Dr. House. O cara não pode fazer 8 séries se ele não fosse um sucesso. O sujeito é um canalha, é um drogado, é um não sei o quê. E ele é o máximo porque faz diagnósticos absolutamente maravilhosos. Que é a fantasia que todos nós temos, que quando eu for a um clínico, ele vai saber fazer um diagnóstico que vai me salvar e eu estou protegido. Mas é isso que a gente vive. Então você cobrar do pediatra isso... Eu não acho que é nem cobrar, eu acho que é a gente poder entender o mundo que a gente vive hoje, desses Mas isso só muda saberes. Só muda se a gente estabelecer espaços para isso acontecer. Então, na cirurgia bariátrica, né? Isso. É formada equipe, psicólogo e médico. Então isso já está instaurado, né? Eu ouso dizer que não está, mas tudo bem. Sim, eu também não conheço aluno, mas... Acho que é multidisciplinar e não interdisciplinar. É um passo. Sim. Do nada interdisciplinar para o multi. O multi é você é nutricionista, você é o psicólogo, eu sou cirurgião, vai na nutricionista, vai na nutricionista. Mas tá junto, né? Inter é o seguinte, não tem um saber hierarquicamente maior, dificílimo para o médico isso, porque é a primeira profissão da saúde, historicamente. Então você querer tirar esse lugar do médico é difícil, mas a gente tem que compreender isso. Mas a interdisciplinaridade é diferente da multidisciplinaridade. Isso em relação à psicanálise que eu vejo hoje em dia também, que ela às vezes se coloca um saber um pouco ali fechado, assim. Isso me aflige um pouco. Eu acho que você vai ter saberes fechados em vários lugares. É importante ter, mas eu sinto, é isso, falta de uma comunicação. Mas eu estou querendo provocar vocês, o Instituto, a gente sempre fala disso aqui, mas
Porque eu acho que tem isso, sabe? A gente peguei o bebê porque é o que eu sei, eu não sei falar de outras coisas, mas eu não sei muita coisa que talvez eu conversando com um terapeuta que está na mesma abordagem que eu, pode me fazer uma sugestão de como que a gente vai caminhar na mesma direção, se a gente puder concordar com alguma coisa. Porque a gente nem é multidisciplinar. Então você vai lá e fala com o seu pediatra, vai lá e conversa com o seu terapeuta. Eu vou responder a você, e aí você sai. Eu tenho esse interesse porque foi despertado em mim pelo pai dele. Eu fui aluno do pai dele. E era um aluno rebelde, ele contou ali fora, não entendia nada do que o pai dele dizia. Fiz macaquice com o pai dele aguentou das macaquices. Em algum momento da minha vida, e essas coisas são muito interessantes, porque não é linear, não é assim, eu assisti a aula do professor Perestrelo e naquele momento eu tive uma epifania. Eu tive uma aula com um doido que dizia umas coisas que eu achava completamente loucas, mas que de alguma maneira percolaram, foram para algum canto aqui. E aí, vou fazer uma associação com o que você disse, e ele sabe do que eu vou falar. Quando eu fui fazer essas consultorias nos lugares esquisitos, eu me lembrava dele. E eu comecei a pensar que o professor Perestrelo me levou para lugares esquisitos do ser humano ou dos pacientes. E eu, quando ia para a África, para a Tunísia, para não sei, eu acabava escrevendo um cartão postal para ele, porque foi através... Então você vê que não é um troço complexo. Às vezes uma pessoa, o seu professor que fez você gostar de ler, o meu professor que despertou uma curiosidade que não foi para ser psicanalista. Foi assim, olha, gente tem um troço aqui que não é só célula, gente tem gente aí, né? Então é possível que a gente esbarre em muitas resistências, mas em algum momento isso se abre. E aí, se a gente tiver mais um pediatra ou mais um terapeuta que consiga conversar, vamos formando uma diferença. Porque a gente faz um pouco de psiquiatra, né? Não sei vocês, mas eu ligo para psiquiatra, tenho uma paciente bipolar e eu estou sempre em contato com uma psiquiatra. Mesmo assim, não é das coisas mais fáceis essa relação. Essa mesmo psiquiatra eu ia perguntar isso. Não é das mais fáceis. Essa psiquiatra que eu contato cada um fica um pouco, sabe, não sei se eu... E tem muitos dilema. Eu trato da cabeça, senhora, eu sou o terapeuta. Não tem nada a ver com a medicação. Ou seja, não há a tentativa, a interação, porque tem um paciente no meio e fico, não, eu vou tratar dessa parte, outra. Mas isso, a gente vê a dificuldade que existe. A gente tentou aqui, a gente tenta até pegar pacientes, terapeutas, digamos assim, psiquiátricos, que podem cobrar menos para essas coisas todas, mas mesmo assim, como é difícil essa interação. Então, existe aqui a possibilidade, a gente dá nomes de psiquiatras que vão poder atender pessoas que não podem pagar, que é o caso da psicóloga daqui, que nós temos uma clínica social. Então, muitos pacientes não podem pagar um psiquiatra lá fora. Então, a gente tem psiquiatras que atendem a preços razoáveis. E mesmo assim, então, há a tendência que essas pessoas, mesmo se a gente vê como é difícil. E tem muitos psi da vida que acham que não cabe a eles entrar em contato. Não é o papel deles, eles são terapeutas. Esquecendo que tem uma pessoa ali que é o paciente. E que deveria ser o mais importante. Não é. Até hoje tem divisão, né, do ser humano que não consegue ver inteiro, né? Eu vejo uma parte, você vê a outra, e como se isso pudesse funcionar. O elefante, né? O céu.
Cada um tem um pedaço, que é isso. Bom dia. Bom, vocês querem continuar? Querem parar? Não, continuar tem tempo, tem muito tempo. Não. Eu também acho que se as pessoas... Eu vou dar um pulo aqui para um outro ponto que eu acho que aí já estamos fora dos bebês pequenos, vamos com uma criança maior. O que é maior? 5, 6? Não, maior é 2, 3, 4, 2, maior. Mega problema no consultório pediátrico, o pediatra que olha, né? Limite à autoridade. Acho que é uma área de superposição. Então temos um conjunto de pais, um número relevante de pais, que está convencido que qualquer forma de desconforto / sofrimento é nocivo, deletério, e a função deles neste mundo é proteger os filhos de qualquer tipo de frustração. Então, não há Majestade é criança. Hein? A majestade A majestade é criança. Não há a menor possibilidade de... Então, isso vai da criança que tem livre demanda de amamentação com 1 ano e meio e não ganha peso. E não ganha peso porque é como se a gente saísse com um saquinho de amendoim, comendo um pouquinho de amendoim, chega na hora do almoço com um pouco de fome, aí mais um pouquinho de amendoim. Então, e aí eu disse assim, mas ele mama muito? Não mama. Mamou 4 vezes durante a consulta, mas não mama muito. Puxa a blusa da mamadinha, puxa a blusa da mamadinha, para. Então, impossível a gente dizer isso. Não pode. Não é que não pode mamar. Vamos botar umas regrinhas? Bebê tem livre demanda. Agora vamos botar as regrinhas. Tá? Tem de manhã, tem de noite, não vai ter mais de madrugada. Regrinha, ele sofre muito. O máximo disso, quer dizer, que não é mentira, tá? E não é uma caricatura, é doutor, ele está com febre 1 ano, 1 ano e meio. Quanto de febre? E ele deixa botar o termômetro? Ele não deixa? Impossível, doutor. Chora muito, esterneia, levanta o braço, abaixa o braço e segura. 3 minutinhos, aguenta firme, acho que você é mais forte que ele. Então, acho que a gente tem uma questão que vai dar, quer dizer, muito paciente para vocês, lá na frente, de crianças que estão sendo absolutamente levadas a um nível de impossibilidade de tolerar qualquer coisa. Eu me lembro de você falando com a Flávia, para levar o Rafa, meu neto, à praia. Ele dizia, então bota o chapéu dele. Mas ele tira. Você bota outra vez. Ele falava, mas ele tira, bota de novo. Botar ordem do pediatra. Mas tem umas coisas assim. E tem coisas mais complexas, né, mais difíceis. Eu acho que isso é um lugar onde onde a gente tem uma superposição. Os alunos que eu atendo, os alunos que eu assisto na faculdade, já são frutos disso. Eu nunca vi um pai ou uma mãe no FRJ em 6 anos de curso, 320 alunos na minha conta, nunca vi. Na Estácio tem um pai ou uma mãe, ou ambos, a cada 10 dias. Com um marmanjo que senta na sua frente, exatamente como se estivesse no 3º ginásio. Papai e mamãe querendo saber por que o professor tal, não sei o quê, porque meu filho é ótimo, vai ser médico daqui a 2 anos. Vou perguntar coisas. Por que ele não tirou nota? Por que ele não tirou nota? Por que estão perseguindo ele? Por que não sei o quê? Porque ele já atrasado, porque a Gama Filho tinha terminado e agora estamos sacaneando, e que a faculdade é cara.
No final, vou processar, né? Vou processar. Parece. Aí tem o aluno que vem e diz, professor, dá para antecipar a prova final? O programa sai no primeiro dia de aula. Você sabe exatamente que dia você tem a primeira prova, que dia você tem a segunda, que dia que você tem a segunda chamada e que dia que você tem a prova final. Está lá, não é uma surpresa, a gente não anuncia isso depois. No primeiro dia tem que sair tudo. O aluno recebe aquilo e ele diz, professor, dá para antecipar a prova final? Eu digo, não, mas por quê? Comprei passagem para voltar para a minha cidade. Mas você comprou por quê? Porque eu pensei que eu fosse passar por média. Você pensou errado. Até aí eu vou. O cara dá uma tentada, acho que é do jogo. Quando você diz não, você se torna. Não é ele que. Ele não tem nada a ver com isso. Tem um professor absolutamente insensível que não entende que ele comprou uma passagem, que isso custou dinheiro, e que não deixou ele ir. Quer dizer, você vira um demônio encarnado. Não há a menor possibilidade de pensar, fiz bobagem, tentei, não consegui, porque tentar é do jogo, vamos lá, professor, será que não dá? Não deu, ok, professor, tentei. Não, aí é um dramalhaço. Se não vier pai e mãe para discutir por que a gente não vai liberar e tudo mais. Então tem uma questão que eu acho que vocês têm muito que ajudar nesse ponto, que é a dificuldade das pessoas de exercer uma autoridade legítima, uma autoridade positiva, saudável. É por dizer não, né? Não. Isso esbarra a complexidade de cada um, né? Ontem atendi um casal que eu gosto muito, porque o pai é muito bem-humorado, mas eu pedi para ele parar de ser bem-humorado e ficar um pouco mais energético. O filho tem 2 anos e a mãe dorme com o filho. E o pai está começando a fazer piada disso. Por enquanto está fazendo piada. Um dia ele vai embora de casa. A mãe ainda não quer ser devolvida. E ela disse assim, doutor, eu acho que a minha mulher falou de um tal de tipo de um colchão que bota por cima do colchão. Eu acho que eu vou ter que comprar esse troço para ter minha mulher de volta na cama. Aí eu disse, eu acho que você tem que botar sua mulher de volta na cama na marra, cara, parar com isso. E ela achando a maior graça que dorme com o filho. Aí eu contei uma história para ela, que ela ficou um pouco assustada. Eu disse, olha, dormiu com você mais um pouquinho, vai ter problema de conseguir mulher quando for grande, hein? Ela olhou para mim e disse, tem que ter uma proibida para ter todas as outras autorizadas. Isso aí. Aí ela olhou assim e disse, então olha, você, papai, proíbe mamãe, e aí ele fica liberado. Muito Essa frase é ótima. Porque aí ela parou e disse assim, mas qual é o mal que faz? Aí eu disse, esse é o mal. Aí ela mais ou menos entendeu. Mas olha a dificuldade dela, 2 anos, ela vai dormir num colchonete. Não sei o casal como é que tá, não sei se é pretexto, pouco importa, mas o cara tá bem-humorado e tá dizendo, volta, vem pra cama. Hoje é gozado. Hoje, especificamente, uma pessoa, moço de 40 e poucos anos, está em tratamento de 2 meses. E hoje, então, falou, pois é, o meu mais moço, que está com 9 anos e tal, ele ainda dorme comigo. Ela estava falando assim, ela fica de frente para mim. E como? Ele dorme comigo. Ela viu que deu né? E o que você acha disso? Mas é que ele ainda ele é mais apegado a mim, o outro não teve isso, mas eu não cheguei a usar essa frase tua que eu acho genial. Mas ela parou, pensou e disse, inclusive o pai é separado do marido. O pai não gosta disso, já chamou atenção disso. O pai já chamou atenção. O que será? Tentei que ela fosse. Eu sei que ela saiu e disse, já tinha me dito realmente isso no ano passado, mas eu não conseguia ainda. Ou seja, eu não consegui. Não é a criança. Não é a criança.
eu não consegui, eu não quero que sofra, eu... Esse que é o ponto, pô. Então é você que... Mas, por aí. Também tem um discurso agora que também não sei se é educação, não sei, enfim, falo. mas que é assim, deixa os filhos dormirem na cama, deixa uma coisa assim, desfraldar. Tem essa também, deixa os filhos verem papai e mamãe transar, luz, essas coisas. Também tem. Vocês já ouviram, eu acho que até um nome. Teoria do apego. Teoria do apego, isso. É mesmo? Tem um nome, teoria do apego, que assim, deixa rolar. Tem como durante muito tempo era normal ver papai e mamãe luz o tempo todo e tomar banho juntos. Também era deixa rolar. normal. Então assim, é uma coisa que depois eu fico pensando, né, também faz parte do processo civilizatório, uma certa violência, uma certa interdições, né? E essa teoria do apego é uma coisa que acho que tá na moda e que fala totalmente o contrário, assim. Você sabia dessa teoria do apego? Teoria do apego. Agora, isso é uma fábrica de argumentos, que é poderosíssima, para encobrir a incapacidade dos pais de tomarem posições de autoridade. Que possam frustrar as crianças. Possam frustrar as crianças, porque se colocaram numa posição de que ou porque trabalham muito, ou porque não sei o que, ou porque não sei o que lá, porque não sei o que lá, que eles não podem ser autoridade. Tem que dar satisfações tem que dar maiores, tem que dar flexibilizações maiores. Então tem um trabalho para ser feito com eles, quer dizer, olha, não é que você trabalhe fora, é que você não vai ser pai. Na hora que precisa, você tem que ter autoridade. Porque as crianças precisam, né? Isso aqui não é a gente. Às vezes digo, olha só, eu não acho a menor graça de criança bem educada. Eu não acho, pessoalmente. Agora, se não fizer isso, é um desastre lá na frente. Então a gente não faz para agora. A gente não faz para ser inglesinho que come bonitinho. A gente faz as coisas que precisam ser feitas, e não são todas que eram feitas sempre, mas existem limites. E isso também lembra um pouco, né, os pais que botam crianças pequenas, às vezes, em tratamento analítico, tudo. Eu tratei muito, durante o tempo, crianças. E ali, muitos, e eu era mal visto pelos analistas de criança, porque eu ficava com muito poucas crianças, porque eu fazia 2, 3 horas de brinquedo e disse, não, pode daqui a 6 meses, vamos ver como é que está. Eu acho que achava que estava indo direito no colégio, se tinha amiguinhos, essas coisas todas, tudo bem. Os pais, mas às vezes os pais quase que precisam empurrar tem certos pais que empurram a criança para o tratamento, aí delegam para o analista e pronto. Meu filho já está em terapia, já está em aí ele sai de circuito. Isso é outra questão que é para vocês tratarem mais, na minha fantasia, o checklist da garotada, né? Eu preciso casar, agora preciso ter filho. Aí tem um filho, casar você manda o outro embora, não tem o menor problema. Não gostei, troca, faz o que você quiser. Filho não faz isso, né? Aí tem um mundo de terceirizações que encaixam como uma sociedade de performance. Então é a mão, a tampa do bullying, né? Então o cara tem que fazer judô, não sei o que, e não está comigo, né? Sim. E delega para a escola. E delega para a escola, e o desespero é febre. E febre não vai para a escola. Aí ficam 2. 2. O feriado. 2. Assim, mas ele foi para a escola, doutor, ele acordou sem febre. 39 ontem às 10 da noite, acordou sem febre. Rápido para a escola. Às 10 da manhã vão te ligar. Vem buscar. 38,5 já não é muita febre. É muita febre, não sei o quê. Dá remédio, manda para a escola. Mas é uma coisa assim, e não é porque precisa trabalhar só não. Algumas sim, outras assim, eu não sei ficar.
Aí vem a coisa da tela, Sim. quanta tela você deixa, porque também tem um limite, né? Vamos botar regrinha, botou a regrinha, ferrou. Não, e um excesso de informação, por um lado, é muito bom, porque acho que as pessoas estão buscando muito essa questão do o que é o desenvolvimento infantil, como é que a criança se desenvolve neurologicamente, o que ela dá conta, o que não dá, né? Isso tem um lado muito bom, né? Que as pessoas estão conseguindo entender, né? Nossa, o córtex sinal frontal ainda está se formando, por causa do PT, as bias. Tem um lado muito bom, mas tem um outro também que isso cria quase uma desinformação também. Porque aí, então com a criança você não pode gritar, você não pode isso, então aí se permite tudo. Entende? Também o excesso de informação acaba caindo também num excesso de permissão. Mas o ponto para mim é o seguinte, isso é muito engraçado, divertido. Eu gostaria de deixar plantado uma sementinha de como é que a gente sai desse lugar onde duas profissões que cuidam da mesma coisa não se falam um pouquinho, um pouco mais. Eu acho que esse aqui é o desafio. Porque as mães vão fazer isso, a gente vai cuidar delas e tal, ok. É divertido, a gente ri, acho engraçado, mas eu penso assim, respondendo ao rapaz que saiu, como é que a gente faz mais pediatras olharem de uma maneira diferente? Eu não acho que é fazendo curso, eu acho que tem que ser na prática. Quando você tem uma situação onde eu achei que eu tinha que mandar para um psicólogo, o psicólogo conversa comigo, aquilo deve ter um poder de influência muito maior do que eu vir para cá de noite, assistir uma aula sobre isso. Isso pode ser depois, mas eu preciso ter um interesse despertado. Aí eu acho que é um negócio bacana para vocês pensarem. Por que a gente não fala com os pediatras das crianças que a gente atende? Eu posso perguntar por que eu não falo com os psicólogos, mas eu digo para vocês, sabe como você liga para o psiquiatra? Liga. Aí tem uns que você não vai ligar mais, porque eles são chatos, são prepotentes, não entenderam por que você ligou, tem outros que vão. Aí se tiver 2 ou 3 que engrenem alguma coisa, é bom. E não só pequeno, né? Adolescente também. Aí vamos para frente, né? Adolescente. E vamos ao mesmo tempo ajudar essas pessoas de quem nós cuidamos juntos, porque tem a coisa que tem uma pessoa ali no meio, que não é partida, né? Esse lado é do pediatra, esse lado é do terapeuta. E a gente pode ajudar muito mais. Eu acho interessante o modelo do médico da família também, que tem toda, teoricamente, essa... Tem que investir na família que tem NASH, que tem psicólogo lá, que não é... Que é um pouco isso que você falou, né? Você vê a criança, mas não vai tomar tratamento, vai, né, conversar com o médico da família, que conhece a família, que vai lá, visita. Então, eu acho que esse modelo seria... Eu acho que é uma coisa que dá mais... É uma coisa mais multi, né? Não interdisciplinar, né? Poderá ser. Eu acho que no setor público tem muito mais chance de ser, potencialmente mais chance de ser, porque primeiro tem a presença física das diferentes especialidades no mesmo lugar. Então, se você está no Fernandes Figueira, tem a psicologia que é no andar X, tem a fono que é no andar Y, não é em outro lugar, e você poderia mais facilmente dizer, bom, vamos discutir, criar essas coisas. Com relação à medicina da família, que eu acho que é um enorme progresso que a gente fez, poderíamos ter algumas dúvidas, mas não importa para cá. Eu acho que o problema do SUS, na minha cabeça, é o problema de Casa Grande Senzala. É o problema de que o público não é para todo mundo. Para o brasileiro, para nós, público é para pobre. Ônibus é para pobre, Miguel Couto é para pobre, menos acidente, que ali são os melhores, né? Enfim. Eu estou exagerando, mas é um pouco isso, porque se nós fôssemos advogados do SUS, porque o sistema público está um horror, tem fila, vai no Copadó se atender. Leva seu filho lá. 3 horas. 3. Eu trabalhava no CEA Centro, não tinha uma criança que passasse 3 horas numa fila. Adoro o Copadó.
Mas eu estou dizendo, você vai fazer isso, dependendo do seu plano de saúde, marca uma outra. Então eu acho que o SUS, eu acho que você tocou num ponto importante. É claro que uma coisa institucionalizada tem muito mais chance de funcionar. E no Rio de Janeiro, ainda é mais arcaico do que São Paulo, porque no setor privado a gente não está institucionalizado ainda. O que é institucionalizado? É você ter um sentimento de que você é atendido por uma instituição. Vou para o Einstein, vou para o Memorial em Nova York, aqui eu vou para o Paulinho Niemeyer. Tem um exemplo, podia ser outro médico, porque é um nome mais conhecido. Vou para o Paulinho Niemeyer, aí o Paulinho Niemeyer opera no Corpestar. Tá? Então o Paulinho opera no Corpestar. Eu vou no médico que define onde é que eu vou. Não está institucionalizado nem no setor privado do Rio de Janeiro. São Paulo está diferente. Você diz, eu vou para o Einstein, vou para o Sírio. Essa questão de você não ter possibilidade de juntar, fazer a interdisciplinaridade, né? Acho que vai ficar cada vez mais difícil, porque cada vez mais existem as especializações, cada vez mais especializadas. Então você trata agora eu só trato do pé esquerdo, o direito não quer saber. Então cada vez mais você secciona o ser humano em pedacinhos onde você não vê o todo nunca. Aí tem duas possibilidades, na minha opinião. Tem uma possibilidade que é quando você fraciona ele muito, vai haver uma necessidade de criar um todo. Que eu fracionei, eu sou especialista do pé direito, mas aí tem que ter uma nutricionista, então tem que ter deveria haver um espaço, e é institucional esse espaço, não é privado, voluntarioso ou voluntário, onde isso volta a ter uma dimensão. Isso é um aspecto. O outro é que eu tenho um sentimento que o pêndulo vai até um certo lugar e volta. Então eu estava falando aqui de narrativa, falei ali fora, narrativa. Há um movimento na medicina de altíssimo nível que não é de fracionar, ou não é de perder o todo mesmo sendo muito bom na especialidade. Então, se você olhar o programa de formação de Harvard, há 10 anos, eles levam os alunos para museus. E eles levam os alunos para museus, que o americano quantifica tudo, porque perceberam que visitas guiadas e orientadas em museus melhoram a capacidade de observação clínica. Então você vai para o museu e vamos ver Renascimento. Renascimento é fácil de enxergar, né? Tem as mulheres, tem as fontes, tem os faunos. Aí vamos ver impressionistas. Agora vamos ver arte moderna. Então você leva os alunos a fazer observações e apreciar diferentes expressões artísticas. Então, além de você tocar na emoção do aluno, despertar sentimentos, emoções, eles perceberam que essa coisa do aluno olhar o que não é óbvio, quando eles chegam no final, ajuda muito a olhar, até olhar fisicamente, né? Tá de brinco, porque chama a atenção no quadro. Você viu a perspectiva, viu não sei o que no fundo. Então tem chance da gente ter um pêndulo muito mais humanista, para usar uma palavra assim, meia moda. Vocês conhecem o TED de palestras? Tem um clínico de Stanford que tem uma palestra, eu posso depois te dar o nome para você divulgar, tem uma palestra espetacular falando sobre a coisa da relação com a pessoa. E ele conta uma coisa que é incrível, que quando eu era interno, residente, o meu superior imediato, olha só assim, emocionante,
Meu superior, a gente fazia visita na beira do leito, e ele dizia assim, para contar a história do doente, uma mão no doente. Ele mudava a história. Uma mão no braço. Pequeno gesto, e aí ele diz, hoje a gente não vai mais na beira do leito, os rounds são na sala dos médicos, no computador. Você não tem mais contato? Você não tem mais contato. Eu tinha aula, na minha época, de semiologia, na beira do leito ali. Os 7 ou 8, digamos assim, acadêmicos, e tinha lá o sujeito que ia mostrar as 14 maneiras de apalpar o fígado, aquelas coisas todas. Ao lado, ali, clínica, isso é clínica, clínicos é leito, então é aquele beira. Então isso eu acho que dá uma. Agora você imagina que esse cara ainda diz assim, a gente ficava em volta do doente, diz assim, agora você segura o doente, põe a mão nele. Embora eu tenha tido, é o contraponto, um cara, do ponto de vista de semiologia, era o melhor grupo, talvez, do Brasil. Marlon. Ao mesmo tempo, tinha um charutão, caía cinza no paciente. Caía no paciente e falava assim, você está vendo esse fígado aqui? Esse fígado aqui? Fígado aqui? Já tá câncer, né? Claro. Meu pai adorava ele e dava os maiores também brigas com ele. Mano, você não pode falar um troço desse da E era a pessoa mais afetiva do mundo, davam aqueles abraços de meia hora. Chegou a conhecer o Malandro, né? Era uma figura íntegra da medicina. Então, eu estou dizendo, eu acho que pode ter um tempo. E também depende da gente, né? Um pouco, né? Não muito, mas um pouco. O SUS que funcione, a gente ter instituições, sabe, um sistema privado que funcione de maneira melhor. Desculpa, de qualquer forma, tem um intuito, pelo menos para as pessoas que aqui tiveram, frutificou no fruto, não é? Muito bom isso. Eu posso ter certeza. Pedro saiu mais cedo, ele tinha me avisado. Ficou dentro dele. E é um cara muito, ele é muito capaz. Não, eu acho que é assim. Eu não tenho problema. Eu acho que é assim. Eu não tenho problema. Não, mas as pessoas ouvem. Mas é uma coisa que eu, por exemplo, a partir do que você disse, eu vou falar com pessoas jovens para pensarem, despertarem isso. Exatamente. Muito que bem. Obrigado. Você ia falar alguma coisa? Fala. Não sei, eu esqueci. Você está tão quietinha. Não sei, eu ia falar alguma coisa, eu não esqueci. Mas não, mas é bom assim, falar com pediatras, porque eu trabalho na saúde do SUS, na saúde com capsílico. A gente realmente tem contato mais com o psiquiatra, médico da família, mas acho assim, tem acho que a comunicação com os pediatras é muito importante. Assim. Eu sinto essa falta, eu acho que de mobilizar mesmo mais. Tem uma palestra da pediatra, não sei se vocês chegaram a ver, interessantíssima, ela falando, acho que ela é paulista, falando até dos adolescentes, essa questão de ficar muito no computador, de suicídio, maravilhosa, assim, falando sobre isso. Quando entra ali o paciente, eu pergunto, você nada, você vai nesse ciclo, e é muito bom você estar atendendo adolescente, um jovem, e pensar como é que esse pediatra está olhando ele, né? Se acompanhou desde o início, né? É realmente A gente está recebendo muito caso de automutilação, de adolescentes que chegam pelos transtorno alimentar. Muito. Está crescendo. Transtorno alimentar. Autoflagelação, automutilação. Suicídio. Segunda causa de morte na adolescência. Filó, o nome da palestrante. Isso, Filó, doutora Filó. Filó? Nome de gato. Colégio de Santo Antônio, que ela deu essa palestra. Você ia falar. Maravilhosa. Não, acho que esses problemas todos na adolescência tem muito a ver com o que você falou da sociedade de performance, né? Claro, exigência, então é difícil. O transtorno alimentar, a menina tem que
né? Performar, fazia ginástica. Tudo é performance. Uhum. E aí outro assunto é que a gente perdeu, falando de limite, né? A gente perdeu o limite entre público e privado, entre a empresa e a casa. A gente usa e adota a linguagem corporativa na vida pessoal. Virou, assim, uma confusão. Então a gente pensa em custo-benefício de uma viagem, pensa no investimento que é a educação do filho, no retorno. É claro que isso tudo é real, a gente pensa no retorno, mas a linguagem virou a linguagem corporativa para a minha equipe, a minha funcionária. A minha equipe, vou dar um upgrade. É o que o Romário falou, né? Ou é loser ou é alto nível. No meio do caminho, as pessoas não conseguem entender que você precisa de um processo para... Não, e aí, para culminar, nós aqui talvez achemos triste e assustador, mas numa sociedade de performance, para que a sociologia e filosofia? Sabe, esse ministro não está tão errado assim, não. A gente precisa mais de veterinário e dinheiro. Deve ter gente que tem vergonha de dizer isso e outros que não tem vergonha de dizer, não, mas é isso mesmo, para quê? E é o que a gente vê. Porque não produz, né? Não produz é um absurdo, é claro que produz, mas não consegue perceber que a produção não se dá só numa dimensão. E aí isso é um horror para a garotada. É o reflexo que a gente vê nas ruas. Só complementando a manchete do Globo de domingo. Essa garotada está desempregada. Só vai se empregar com 28 anos. Então se formam com 23, 5 anos de uma adultidade, de uma maturidade, e começam a se sentir menos. Eu sou muito ruim porque eu não estou empregado. Não dá para pensar assim que não tem ninguém da minha geração empregado. Tem a exceção é um amigo que está empregado. É um desespero, e aí vamos ver depressão, consequências disso. Você ia falar de interrompido? Eu ia falar porque eu tenho adolescentes também, escola britânica, mas a demanda dessas crianças, eles não têm mais férias, ninguém descansa. E tem que ser o primeiro, o segundo ainda vai lá, o terceiro já está ruim. E para a Via, a CSI, não sei o quê, as crianças muito estressadas. Não tem mais aquilo do ócio produtivo. Ninguém descansa, não dorme depois do almoço. Não brinca, porque não pode, porque é perigoso, porque tem que produzir, tem que estudar línguas, mais uma língua. Eu vejo eles muito estressados. E a competição cada vez mais. Isso é meio insano, porque a gente copia erradamente modelos externos. Você pega um garoto aqui de 16 anos que diga para os pais que ele está pensando em talvez parar um ano para fazer um mochilão na Europa, os pais vão pendurar ele no pau de arara e bater nele até ele desistir da ideia, porque ele vai perder um ano. Aí você vai para a Europa, internamente, ele vai passar um ano no mochilão, ele não sabe o que ele vai fazer, mas na hora ele vai ganhar muito mais do que um ano. Mas esse discurso é muito frequente aqui. Mas professor, se eu fizer isso, eu não vou me formar junto com a minha turma. Eu disse, e daí? Sabe nem o que vai fazer. Você já imaginou quando você tiver 40 anos de formado, seus amigos vão ter 41? Qual a diferença? Não, eu vou perder um ano. Então essa coisa do perder para ser, né? Eu vou ter uma experiência que me constitui ou que eu me descubro. Não, eu tenho que fazer. Valeu. Em vez de ser, não, vou fazer. Isso. E o pior é que já é cobrado. É problema de casal, né? Porque mulheres, elas têm um negócio esquisito que elas sabem ser mais do que homem. Aí homem pergunta, o que você quer que eu faça, meu amor?
E as mulheres disseram, não quero que você faça nada. Ah, então tá. Aí ele entende literalmente. Aí ele disse, mas você disse que não era para fazer nada, mas não era esse nada que eu estou dizendo. Ah, a mulher não é muito complicada, não sei o quê, mas é exatamente isso, a gente quer fazer. Assim, vai lá no talho e compra pão, eu vou. Quantos for, 3 vezes por dia eu vou. Agora, essa história de seja meu marido, meu companheiro, sei lá o que for, dá um negócio, a gente não sabe fazer. A mulher ainda tem um trocinho assim que salva ela. Tinha 17 pessoas inscritas hoje.